Qual a diferença entre número e numeral? Você não sabe? Vamos aprender isso hoje e muito mais coisas do sistema de numeração decimal. Vamos à nossa aula de sistema decimal, ou seja, vamos falar de sistema de numeração, a base de toda a matemática. E se é a base de toda a matemática, é claro que é algo que você não pode deixar de saber, é algo de muita, mas muita importância. Eu já começo direto com a pergunta. Diferença entre número e numeral, você lembra? Erivaldo, nem sabia que existia essa diferença. Pois tem. Quantos dedinhos eu tenho aqui? 4. A quantidade 4 representa o número. O número 4, número é a quantidade. E eu vou usar um símbolo que represente essa quantidade. O símbolo que representa essa quantidade eu chamo de numeral. Então as quantidades são os números e os símbolos são os numerais. Simples assim. Nesse momento você pode pensar assim, Erivaldo, mas eu utilizo muitos números na minha vida. Então eu preciso de muitos símbolos? Depende do sistema de numeração. Erivaldo, o que é um sistema de numeração? Olha que legal. Um sistema de numeração é um conjunto de regras que é associado a alguns símbolos que nós vamos passar a chamar de algarismos em homenagem ao matemático indiano. Então, essas regras, com esse pequeno conjunto de algarismos, constituem um sistema de numeração. Eu falei um pequeno conjunto de símbolos, depende do sistema de numeração. O nosso, que é maravilhoso, é um conjunto pequeno de símbolos, um conjunto pequeno de algarismos, com algumas regras bem básicas e feito, nós temos o nosso sistema de numeração. Tranquilo? Você sabe o que é um número, o que é um numeral, o que é um algarismo e a ideia de sistema de numeração. Eu trouxe um exemplo para deixar isso um pouco mais claro para você. Qual é a quantidade de pessoas que aparecem nessa arte rupestre que você está vendo? Quantas pessoas você está vendo aqui, por favor? Dá uma olhada ali. Erivaldo, fácil. Eu estou vendo 5 pessoas, Erivaldo. Que legal. São 5 pessoas. 5. A quantidade 5 é o número 5. O número 5 indica a quantidade. Agora eu preciso de um símbolo para representar. E aí depende do povo. Ao longo da história eu tive vários símbolos para o 5. Por exemplo, o povo romano utilizava essa letra para representar o número 5. Um V, que para a gente é um V, isso para eles era o número 5. Já na China, por exemplo, esse símbolo representa o 5. E nós escrevemos o 5 assim, concorda comigo? Eu falo, claro, esse é o que eu conheço. Que legal. Mas de repente, se você estivesse em Roma ou estivesse lá com o povo chinês, dependendo da época, você ia representar desse jeito. Nós representamos assim. Evaldo, eu li aqui indo-arábico. Que história é essa? É o nosso sistema de numeração. Esse sistema decimal, o nome correto é indo-arábico. E eu queria que você fosse um cara que divulgasse as coisas corretas. Por favor, passa a chamar o nosso sistema de indo-arábico, em homenagem a quem inventou. Quem inventou foi o povo da Índia. Cara, há 250 anos antes de Cristo. Esse sistema, olha o quão antigo ele é. E ele funciona perfeitamente nos dias de hoje. Com todo avanço tecnológico, não mudou absolutamente nada nesse sistema. Ou seja, o povo da Índia fez uma baita, mas uma baita de uma criação para a humanidade. E os árabes divulgaram aí pela Europa, né? Então esse sistema passou a ser conhecido como indo-arábico. Quem criou e quem divulgou. Como é que ele funciona? Primeiro tem que saber quantos símbolos compõem esse sistema. Quantos símbolos eu preciso para esse sistema de numeração? Somente 10 símbolos. Quais esses 10 símbolos? O 9, o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1 e um cara especial, o 0. Essa foi uma das maiores criações, né, do povo hindu. O povo maia também criou, mas é uma das belas criações aqui. Legal? Com esses 10 símbolos e um conjunto de regras, nós temos o nosso sistema de numeração. Erivaldo, e quais são essas regras? Vou te mostrar na tela seguinte, mas só queria te apresentar essa tabelinha com a evolução dos nossos algarismos. Olha como é que eles eram escritos lá no século XII e olha como é que eles são escritos agora. Olha como mudou bastante, né? Vamos ao nosso sistema de numeração e as regras que definem esse sistema. E a primeira regra é a regra base de tudo, que diz o seguinte, que nós vamos agrupar as quantidades de 10 em 10. Talvez por isso que você chama de decimal. Nós temos chamado de decimal porque tem 10 algarismos e porque nós vamos agrupar de 10 em 10. E talvez esse 10 tenha a ver com os dedos das mãos, concorda comigo? É bem provável isso. Não é só o povo hindu que fez isso. Outros povos também criaram o sistema de numeração, também contando de 10 em 10. Legal? Muito bem, se nós vamos contar de 10 em 10, a brincadeira se dá assim. Ali eu tenho um retângulo azul. Um retângulo azul. Podia ser uma banana, uma laranja, eu peguei um retângulo azul. A isso nós vamos chamar de uma unidade. Uma unidade, o termo unidade vem de um, obviamente. Eu tenho uma unidade. Se eu pegar 10 unidades dessas, 10, pode contar, eu vou ter exatamente 10 unidades, o que nós vamos chamar de uma dezena. Exatamente isso, 10 unidades corresponde ao quê? Uma dezena. Erivaldo, é legal que a quantidade 10
O número 10, Edivaldo, ele é composto de dois símbolos, né? O povo da Índia pegou o 1 e o 0 e juntou os dois e virou 10. Eu até hoje utilizo no dia a dia, mas dá para explicar por quê? Simples. O nosso sistema é posicional. Dependendo da posição que o algarismo se encontra, ele representa uma quantidade diferente. Um 1 nessa casa aqui indica uma unidade, mas o 1 na segunda casa, na segunda ordem, esse cara aqui indica 10 vezes o valor dele. Se aqui é 1, é 10 vezes o 1. Então 10 vezes o 1 vai dar 10, por isso 10 unidades. Mas se tivesse um 2 aqui, um 2 na segunda casa, na segunda ordem, um 2 aqui indicaria o quê? 2 vezes 10. 10 mais 10, 20 unidades. Um 3, 3 vezes 10. 10 mais 10 mais 10, 30 unidades. Olha que legal, né? O cara, quando caminha para o lado aqui, vamos chamar assim, o algarismo, segundo algarismo ali, ele indica 10 vezes o valor dele. Olha que bacana, né? E digamos que eu pegue essa dezena e repita 10 vezes. 10 vezes desculpem, 10 dezenas. Uma dezena, 2, 3, 4, 10 dezenas. 10 dezenas, eu vou ter exatamente quanto? Se você quiser contar, você pode. 1, 2, 3, 4, 5... 10 dezenas são 100 unidades. 100 unidades. E como é que eu escrevo 100? Olha que louco. 001. Porque aqui eu tenho 0 unidade, 0 dezena, certo? Mas eu tenho uma centena. Edivaldo, verdade. Eu lembro isso aqui é uma centena. Uma centena, 10 dezenas. E notem que a ideia é sempre de 10 em 10. Essa é a ideia do sistema de numeração hindu. Simples assim. Os algarismos são colocados um do lado do outro e à medida que eu vou caminhando, né, certo? Para lá, cada algarismo que eu vou botando para lá, ele representa 10 vezes a quantidade que eu tenho ali. Legal? 10 vezes a quantidade daquele algarismo. Beleza? Para você entender um pouco melhor, olha só. Nós agrupamos de 10 em 10, você já sabe e tal. E agora vamos deixar claro uma coisa. Cada 10 unidades nós temos uma dezena. A cada 10 dezenas nós temos uma centena, eu te mostrei. Mas é legal você saber também que a cada 10 centenas você tem o quê? Eu lembro, eu tenho 1 milhar. Legal. E eu podia, claro, eu podia te mostrar tudo com um retângulozinho azul, mas não ia caber na tela, né? E olha que legal, né? Se você tiver 10 milhares, você tem o que a gente chama de quê? De 1 milhão. E por aí vai. Tranquilo? Você já tem a ideia e notem de novo, é sempre de 10 em 10. Faz o seguinte, eu queria te mostrar como é que se compõe um número, né? Como é que o povo hindu teve essa ideia. Eu acho que você já entendeu, mas olha que legal ver isso na prática. Eu tenho aqui meus 10 algarismos. Digamos que eu pego o algarismo 8 e coloque ali. O 8, só o 8 indica 8 o quê? Unidades. Eu tenho 8 unidades de alguma coisa. Só isso. Mas se eu pegar o 5 e colocar do lado, fica 5 e 8. Eu não leio 5 e 8. Você sabe que você lê 58. E o que esse 5 indica? Ah, já falei para ti, né? O 5 na segunda casa, na segunda ordem, esse 5 indica o quê? 5 vezes 10. 5 vezes 10 é 10 mais 10 mais 10. Se você contar, dá 50. Então esse cara indica 50 unidades. E o que são 50 unidades? 50 unidades são 5 dezenas. E o que são 5 dezenas? São 10 vezes 5 unidades. Tranquilo? Estou deixando bem esmiuçado para você. Mas digamos que aqui eu tenho o número 58, que eu já sei que tem 5 dezenas e 8 unidades. Mas digamos que eu pegue o 2 e coloque ali. Esse 2 indica o quê? Você já sabe. Edivaldo, eu vi agora há pouco com você. São 2 centenas. Verdade, 2 centenas. 2 vezes 100. Concorda comigo? 100 mais 100. Se você contar 100 mais 100, você vai chegar a 200 unidades. Então são 200 unidades. E 200 unidades para a gente são 2 centenas. E o que são 2 centenas, não esqueça, são 10 vezes 2 dezenas. Legal? Sempre de 10 em 10. Resumidamente, o número 258 indica 2 centenas, 5 dezenas e 8 unidades. Tranquilo até aqui? Olha lá, centenas, dezenas, unidades, 2 centenas, 5 dezenas e 8 unidades. Legal? Nosso sistema é posicional, ou seja, dependendo da posição que você coloca o algarismo, ele representa uma quantidade diferente. Acabei de te mostrar na tela anterior. E para isso nós organizamos de tal maneira, fiz uma tabela bem grande para você entender o seguinte. Existe a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, que eu vou chamar de primeira casinha, segunda, terceira, e aqui vai ser a casa das unidades. Um algarismo colocado aqui no início indica a quantidade de unidades, aqui obviamente a quantidade de dezenas, depois ali a quantidade de centenas. Daqui para lá, nós vamos falar pela primeira vez agora. Aqui obviamente depois de centenas, lembra que quando você tem 10 centenas, você tem 1 milhar. Aqui então aqui é milhar, aqui é milhar, aqui é milhar,
e ali é milhar. Mas para separar, eu vou dizer que aqui é unidade de milhar, ali é dezena de milhar e lá é centena de milhar. Notem que segue a mesma regra, unidade, dezena, centena. A continuação seria o quê? Pensa, seria unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Depois seria o quê? Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Depois trilhão, depois quatrilhão e por aí vai. Legal? Muito bem. Olha esse númerozinho que eu botei aqui. Notem, são vários algarismos, um colocado do lado do outro, mas tem um significado, né? Esse 5 aqui indica que eu tenho 5 o quê? Unidades nesse número. Esse 4 indica que eu tenho 4 o quê? Dezenas. E aí eu queria que você entendesse uma coisa básica. Se fosse só essa parte aqui, ó, 4 dezenas. 4 dezenas, 10 mais 10 mais 10 mais 10, 40. 40 com mais 5, 45 unidades. O número 45 indica 45 unidades. Legal? Então vai lá, 5 unidades, 4 dezenas. A posição desse cara indica que eu tenho 5 o quê? Isso, 5 centenas. E aí você já observa uma coisa legal. Olhe que os 5 nesta posição e naquela posição representam quantidades distintas. Um representa 5 unidades, o outro representa 500 unidades. E isso quer dizer que o nosso sistema é posicional. Legal? O posicional é porque dependendo da posição, eu tenho uma quantidade diferente representada. Muito bem, vamos continuar? O 7 representa o quê? Apresentei naquela tabela enorme para você. São 7 o quê? Milhares. Mais detalhado, são 7 unidades de milhar. Legal? Depois, o 2 indica o quê? 2 dezenas de milhar. E eu queria que você entendesse isso, ó. Mas 2 dezenas são 20. Perfeito. 20 milhares, 20 mil. Esse cara indica 20 mil, certo? Assim como esse 4 indica 4 centenas de milhar. E 4 centenas são 400. 400 o quê? Mil. Então olha que legal. 400 mil mais 20 mil mais 7 mil mais 500 mais 40 e mais 5 vai dar o número 427.545. Pegou legal? Bonitinho, né? Essa é a lógica do nosso sistema de numeração. Conhecendo isso, fica tudo mais fácil. Bom, às vezes eu vou ter um número muito grande no nosso sistema de numeração. E para ler esse número fica mais complicado. Então nós fizemos o que na matemática? Agrupamos de 3 em 3 algarismos quando o número é muito grande. Então um número muito grande, nós agrupamos de 3 em 3 algarismos e essas 3 ordens formam a classe. Então eu vou ter a classe das unidades, a classe dos milhares, a classe dos milhões, a classe dos bilhões, a classe dos trilhões e por aí vai. Olha esse número, por exemplo. Leia esse número. Você já notou que a cada 3 algarismos tem um ponto. Por quê? Porque cada classe é composta de 3 algarismos. Entendeu? Note, ó, de 3 em 3, um ponto a cada 3. Mesmo assim é difícil de ler, mas se você distribuir os algarismos aqui, olha que legal. 4, o 0, o 3, tá vendo? Ó, esses caras, 1, 7 e 9, tá aqui. Só distribuir eles. Duvido que você não saiba ler agora. Vamos ver juntos? Dá para ver claramente que eu tenho 68 o quê? Bilhões. Depois eu tenho 923 o quê? Milhões. 971 o quê? Mil ou milhares. E com 304 unidades. Só para deixar bem claro, lá vai. Como é que lê isso aqui? São 68 o quê? Bilhões. 923 o quê? Milhões. 971 mil. E depois 304 unidades. Legal? Agora você já sabe ler um número grande também, você já sabe a diferença entre ordem, classe, são nomezinhos, né, que é bom você guardar. Eu trouxe uma questãozinha para a gente começar a fazer algumas questões que pode aparecer em algum tipo de prova para você. Ao final de um dia de trabalho, o seu Pedro, um vendedor de balas, resolveu contar todas as moedas de R$1 que tinha. Muito bem. Para tanto, fez grupos de 10 moedas. Já deu para entender algo, né? Após a contagem, observou que tinha feito 7 grupos de 10 moedas, 7 grupos de 10 moedas de R$1 e ainda sobraram 8 moedas. A pergunta é, quantos reais ele adquiriu naquele dia? Bom, toda vez que você lê uma questão que é um pouquinho contextualizada, você tem que ir grifando as partes importantes. O seu Pedro tinha moedas de R$1, ele fez grupos de 10 moedas, concorda comigo? E aí vamos começar a brincadeira. Ele construiu 7 grupos de 10, 7 grupos de 10, 10, 10, 10, 7 grupos de 10 são 7 dezenas. Concorda comigo? 7 dezenas. E ainda lhe restaram 8 moedas. 8 o quê? Unidades, porque não chegou a uma dezena. Então, 7 dezenas e 8 unidades. Como é que você escreve isso no nosso sistema de numeração? 7 dezenas, 8 unidades, 7 e 8, um do ladinho do outro, indicando o número 78. Ou seja, quantos reais ele adquiriu? R$78.
Bonitinha, né? Simplesinha, mas para dar ideia de sistema de numeração. Tranquilo? Muito bem. A próxima é simples, mas eu quero que você faça comigo. Fazendo uso dos algarismos do nosso sistema de numeração, indo-arábico, eu estou batendo nessa tecla para você guardar com carinho o nome, escreva os números que possuem exatamente 6 centenas, 4 dezenas e 8 unidades. Pensa no número que tem exatamente 6 centenas, tem 4 dezenas e 8 unidades. Agora escreva ele mentalmente. 6 centenas, 4 dezenas, 8 unidades, vê se você pensou nisso. 6 centenas, 4 dezenas, 8 unidades. Ele falou de verdade. Próximo. Um número com 5 unidades de milhar, pensa lá, 5 unidades de milhar, onde é que você escreve o algarismo? 9 centenas e 4 unidades. Ele falou, mas entre centenas e unidades não tem dezena. Não tem. Então eu tenho 0 dezenas. Então eu tenho 5 unidades de milhar, 9 centenas, 0 dezenas e 4 unidades. Confere se não é isso aqui. 5 unidades de milhar, 9 centenas, 0 dezenas e 4 unidades de milhar. Legal? Próxima. 6 dezenas de milhão. Eu queria que você já parasse um pouquinho. 6 dezenas são 60. 60 o quê? Milhões. Então você já começa imaginando lá 60 milhões. Depois vem o quê? Poxa, só tem dezenas e unidades. Não tem milhares, não tem centenas, então ali é tudo zero. E fica assim, né? 60 milhões e 34 unidades. É o que está escrito aqui. Tranquilo? Fechou? Ótimo. Se fechou, eu trouxe uma questãozinha do Enem para nós fecharmos esse nosso bloco. Olha que bonitinha a questão do Enem. Ela diz assim, um medidor de energia elétrica de uma certa residência é conhecido por relógio de luz. Até aqui nada demais. Ele é constituído de 4 relógios, e esses relógios, ele fala uma coisa importante. Eles têm um sentido de rotação. Notem, esse relógio ele tem uma rotação nesse sentido aqui, que é o sentido horário. Já esse é no sentido anti-horário, sentido horário, sentido anti-horário. Tá vendo? Ele falou isso, eu só registrei. Vou continuar a leitura contigo. A medida é expressa em quilowatts-hora. Tudo bem? O número obtido na leitura é composto de 4 algarismos. É um número de 4 algarismos. Cada posição do número é formada pelo último algarismo ultrapassado pelo ponteiro do relógio. Importantíssimo. Cada um dos 4 algarismos que compõem um número, ele é formado pelo último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. E por isso o sentido é importante. E a pergunta qual é o número obtido em quilowatts-hora e tem as alternativas. Legal? Vamos fazer? Deixei as informações mais importantes aqui, claro, você teria grifado, botei as alternativas e vamos para a guerra. Começamos assim, o número é composto de 4 algarismos, vamos colocar os 4 algarismos. Algarismo da unidade, da dezena, da centena e do milhar, que está escrito aqui em cima. Não precisava, mas o Enem colocou. Legal? Cada posição cada algarismo desse aqui, é ocupada pelo último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. Presta atenção nesse primeiro. Sentido horário, vamos lá? Se é o sentido horário, notem. Esse ponteiro, ele acabou de ultrapassar quem? O 4. O último algarismo que ele ultrapassou foi o 4, não chegou no 5. Então vai acabar em 4 aqui, ó. E se vai acabar em 4, olha as alternativas como é gente boa. Só pode ser A ou B. Ou é A ou é B. Concorda comigo? Depois, esse cara aqui, o último algarismo ultrapassado quem foi? 1. E se foi o 1, ali é o 1. Peraí, se acaba em 14, já é a letra A. Eu já acabei minha questão. Vou terminar porque eu tenho que terminar para te ensinar, mas você já entendeu, já finalizou a questão do Enem. Esse aqui, sentido horário, quem foi o último algarismo que ele passou? O último algarismo foi o 6, então aqui vai o 6. E lá, qual foi o último algarismo que ele passou? Foi o 2. E se o último algarismo foi o 2, lá vai ser o 2, que número é? 2614, gabarito letra A. Bonitinha a questão, né? Fechamos então nossa aula e eu vou te falar um negócio. Eu vou te dar um bônus agora, tá? Nossa aula fechou, falamos do nosso tema de numeração, mas eu vou te dar um bônus nessa aula. Que bônus é? Vou falar de outros sistemas de numeração. Eu trouxe uma tabela que está no seu material e nessa tabela você tem exatamente vários sistemas. O indo-arábico, o maia, o chinês, o romano, egípcio, o babilônio. Tem vários sistemas aqui. Nós vamos pegar um para bater um papo. Olha que legal o sistema egípcio, um dos mais antigos que nós temos. Olha que legal, né? O 1 era aquela haste, muito parecido com o romano. Mas olha o 10, o que eles chamam de osso calcanhar. Olha o 100, essa corda e tal. E olha cada um deles aqui. Olha 1 milhão o que é, né? Um homem de braço para cima. Muito legal. Agora faz o seguinte, eu queria brincar um pouquinho contigo. Porque o Enem já fez uma questão dessa. Como é que você escreveria o número 37 com esses símbolos aqui? Como é que fica o 37 aqui? Erivaldo, 30 são 3 dezenas. Isso. 3 dezenas, 3 desse aqui, Erivaldo. 3 ossos desse aqui de calcanhar, verdade. E 7 unidades.
7 aces daquela. Olha lá, tá ali, ó. 3 com mais 7. Tudo bem? Tem gente que fala que esse 7 vem enfileirado, mas a mais correta é essa simbologia. Aí depois, 123, cento, essa corda enrolada é o 100. Esse uma centena eu já tenho aqui, uma centena. 20, são 2 desse para dar 20. E depois 3, olha lá, 123. Legal? Isso no sistema egípcio. Outro sistema que vale a pena tocar no assunto é o sistema o quê? Romano. Olha o sistema romano, lembra? O 1 era aquela barrinha, certo? O número, a letra I você pode chamar. O 5 era um V. O 10 era um X. Daqui para frente provavelmente você não lembra mais, né? 50 era o quê? L. O 100 era quanto? C. Esse aqui é mais fácil de gravar. O 500, difícil, né? Letra D. E já o 1000 é M. Mesmo assim, notem, esse sistema é um sistema que andou por muito tempo na história da humanidade, mas, cara, ele é muito ruim. Na verdade é essa, tá? Ele é muito ruim. Hoje quase ninguém utiliza, vou te apresentar porque o Enem já fez isso uma certa vez. Como é que representa o 3? 3 barrinhas. Tá lá, ó. 3 letras I, se você quiser chamar assim. Como é que representa o 4, Edivaldo? 4 letras I. Pode, mas tem uma maneira menor de escrever. Eu sempre vou pensar na menor maneira de escrever, que é essa daqui, ó. Olha o que eles fazem, os romanos faziam. Esse cara é o 5. Se você botar 1 antes, você está tirando 1 do 5 e representa 4. Então, 1 unidade a menos que 5. Tira 1 do 5, 4 unidades. Ah, Edivaldo, legal. Como é que você faz o 8? Pensa, 8. 8, Edivaldo, 8. Vou escrever 8 vezes esse carinha. Não. Edivaldo, então eu vou fazer esse com aquele. Isso. 5 com mais 3. Vai dar o 8. E o 9? Edivaldo, fácil, né? 5 com 4. 5, o V com 4 barrinhas. Tem uma maneira mais fácil. Qual é? Você pega o X, que é 10, e bota uma unidade antes. Por quê? Você está tirando 1 do 10, você está ficando com 9 unidades. Ah, Edivaldo, peguei a manha essa de tirar. Legal. 90. Edivaldo, 90 é o 50 com mais 40, 4 desses. Não, tem uma maneira mais fácil. Pega o 100 e tira 10. Pega o 100 e tira 10, fica 90. E o 60? O 60 você pode pegar o 50 e adicionar 10. 50 mais 10, 60. Pô, Edivaldo, meio tranqueira. É, por isso que caiu, né? Tá em desuso. 253, 200, não vai botar o D. 200, 2 vezes o 100, CC. 50, o L. E o 3 unidadezinhas lá, 3 barrinhas. 253. E para fechar, o 945, que é muito legal, né? Cara, o 900, olha que bacana. Você pega o 1000 e tira 100. CM dá o 900. 100 unidades a menos de 1000, 900. Então, CM. Já fizemos o 900. 40. Pô, o 40 você pega o L e bota o X antes. 50 tira 10, fica 40. E o 5, claro, é o V, né? Então ficaria assim, ó. Aqui está o 900, aqui está o 40 e aqui está o 5. E é nessa hora que você vê que o nosso sistema ele é muito mais inteligente, porque é só mudar a posição, você já sabe que ele representa 10 vezes mais, e a gente finaliza a nossa aula, peguei uns links para você pesquisar aí, que vale a pena você conhecer também. Por hoje, show de bola. Um abraço!